Meus queridos irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Fagner Araújo e esse é o nosso Café com Deus. E eu quero continuar o nosso assunto. Nós estamos falando sobre sonhando os sonhos de Deus, baseado na vida de José. E eu quero ler com você o que está em Gênesis capítulo 39, versículo 1. Foi José levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José e veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui e vamos meditar um pouco nessa palavra que acabamos de ler. Meus queridos, José foi levado de uma forma brutal. Seus irmãos o sequestraram, lançaram dentro de uma cisterna seca. Passou uma caravana de ismaelitas, venderam José para os ismaelitas. Agora ele foi colocado em uma feira de escravos lá no Egito, foi vendido no Egito para Potifar. Só que, quando ele começou a trabalhar para Potifar como escravo, uma coisa que você precisa entender, que o escravo, ele não tem salário, a única coisa que ele tem é a comida. E mesmo assim, dependendo da forma como for o trabalho, ele apanha, ele é torturado e pode ser até morto. A comida é completamente regrada e ele era um escravo. Ele estava como escravo na casa de Potifar. E ele começou então a trabalhar para Potifar, a produzir para o seu senhor. E eu quero chamar sua atenção nisso. José, ele não teve um comportamento rebelde diante do seu senhor. Talvez você pode até dizer assim, pastor, mas se ele se rebelasse, ele poderia ser morto. Com certeza. Mas, para quem já estava na vida que ele estava, morrer era apenas mais um estágio, uma promoção, porque ele perdeu o convívio com o pai, ele perdeu o convívio com a família, ele perdeu o direito de estar na sua terra natal e agora ele estava numa terra estranha e como escravo. Mas ele não permitiu que o rancor dos seus irmãos, que toda a covardia, que tudo aquilo que ele viveu e enfrentou através dos seus irmãos, não o contaminasse a ponto dele se tornar uma pessoa amarga. E a palavra do Senhor diz que o Senhor era com ele. Glória a Deus! Deus é contigo, meu irmão. Tem hora que nós precisamos colocar nossa cabeça no lugar e recomeçar a nossa vida, como foi o caso de José. Junto com os irmãos não dava mais para ele recomeçar, porque ele foi tirado à força de onde estava. Agora, a realidade dele era de um escravo. E talvez você até diga, pastor, mas essa não é uma realidade boa, mas isso também não quer dizer que esse é seu destino. Você pode estar passando por um momento de dificuldade agora, que apenas faça parte dessa estrada, dessa trajetória, mas esse não é o ponto final. E todas essas situações servirão de ferramenta para quando você chegar onde Deus deseja para a sua vida. José tinha motivos de sobra para começar a pensar, puxa vida, aqueles sonhos foram sonhos de barriga cheia. Quer saber de uma coisa? Os meus irmãos tinham razão, o meu pai tinha razão, porque olha a condição que eu estou agora. Você não encontra José com essa ladainha, você não encontra José com esse vitimismo, não, muito pelo contrário. Você encontra José fazendo a coisa certa. Então ele serviu o seu Senhor, Deus era com ele e onde ele colocava a mão prosperava. Pense só, se nós pararmos de murmurar, começarmos então a fazer o que nós precisamos fazer no tempo chamado hoje, agora, ao invés de ficarmos olhando para o passado e culpando os outros por tudo que está acontecendo, mas se nós começarmos a fazer agora o que nós precisamos fazer, Deus irá prosperar as obras das nossas mãos. Mesmo que você esteja numa posição como um escravo,
O Senhor irá trazer prosperidade para a sua vida. E diz a palavra do Senhor que José, então, ele foi bem visto pelo seu Senhor e esse Senhor o promoveu. Escute, as pessoas estão te vendo, as pessoas estão te olhando, as pessoas que estão à sua volta e aqueles que têm liderança sobre a sua vida estão te observando e na hora certa, meu irmão, você pode ter certeza que você será colocado no lugar de honra. Deus abrirá uma porta. Não sei onde você trabalha, não sei com o que você mexe, mas hoje, olhando para o lado empresarial, nós encontramos muitas pessoas que não agradecem a Deus pelo trabalho que têm. Muito pelo contrário, eles trabalham de uma maneira forçada. Eles estão ali apenas pelo salário e esquecem que para receber demora 30 dias. E ele precisa produzir, porque se aquela empresa fecha, ele não vai ter lucro. E eu quero contar uma historinha para você. O nosso pastor Joaquim Costa Ferreira, quando ele ainda era um jovem, ele foi trabalhar numa empresa, num escritório, onde o pessoal trabalhava com couros. E lá ele fazia a limpeza, ele era faxineiro naquele ambiente. E ele contando pra gente, isso mexeu muito comigo, porque depois que ele terminava de fazer a limpeza, ele parava perto do seu patrão e observava o seu patrão fazer os pedidos, fazer as contas, e um certo dia ele disse para o seu patrão: o senhor errou a conta. O patrão dele disse: você está enganado, é impossível, eu não erro a conta. Cara, eu faço isso já há muitos anos e não erro. Ele disse: se o senhor permitir, eu vou mostrar ao senhor que o senhor errou essa conta. E o patrão dele então o chamou, ele fez essa conta e mostrou que o patrão iria tomar um prejuízo se tivesse permanecido naquele erro. O que aconteceu? O patrão dele já não permitiu que ele fosse mais o faxineiro. Agora o patrão dele trouxe ele para mais perto, para trabalhar nas entregas, as compras, no escritório. Ele aprendeu a fazer tudo o que fazia ali naquele lugar. E depois que passou um período dele ali dentro, ele chegou para o patrão dele e disse: eu quero pedir a minha demissão e agradecer ao Senhor por tudo. E o patrão dele disse: você vai fazer o quê? Ele estava abrindo também uma empresa para ele, porque ele sabia comprar, ele sabia vender, ele sabia negociar. Ele aprendeu tudo o que precisava aprender ali dentro. E o patrão dele ficou furioso, dizendo: não pode uma coisa dessa, te ensinei tudo, você é ingrato, o que você está fazendo? Você está virando meu concorrente. E ele falou algo que marcou minha vida e isso eu vou levar até o final da minha vida nessa terra. Ele disse o seguinte, que ele olhou para o patrão dele naquele dia e disse: se eu juntasse todo o salário que o Senhor me pagou até agora e devolvesse para o Senhor, ainda assim eu sairia devendo, porque o Senhor me ensinou muito, eu aprendi muito com o Senhor aqui. Eu tenho extrema gratidão pela vida do Senhor. Você sabe o que aconteceu? O patrão dele ofereceu até ajuda para trazer informações, para realmente ajudá-lo no negócio, no empreendimento que ele estava abrindo. O que isso me ensina? Se você for fiel a Deus e se você trabalhar com diligência, sem preguiça, como José, Deus irá prosperar. Talvez você pense assim: eu sou um mero faxineiro. Você pode ser um grande empresário. Você pode ser um empresário de sucesso. Ah, eu comecei uma igreja, minha igreja só tem 2 pessoas. Você pode ter uma igreja com 1.000 pessoas, com 20.000 pessoas. Você pode ter uma igreja com 100 pessoas, 200 pessoas. Deus sabe de todas as coisas. Meus queridos irmãos, somos nós mesmos que colocamos os limites para a nossa vida e nos impedimos de avançar. José estava como escravo. Tudo que ele fazia prosperava. Então o seu Senhor o colocou como mordomo. Agora ele tinha a chave da despensa. Agora ele tinha acesso a todas as partes da casa de Potifar. Agora a comida dele, a alimentação dele já era diferente. Agora ele era alguém de extrema confiança de Potifar. Deus é um Deus que honra. Deus é um Deus que exalta. E o Senhor tem te colocado por cabeça e não por cauda. Seja firme. Não arrede o pé, porque o Senhor irá te honrar. Não fique lamentando o que fizeram com você, porque ele poderia ficar lamentando: os meus irmãos, olha o que eles fizeram comigo. Ele não fez isso, irmão. Ele ficou com a mente dele firme. Ele entendeu que a situação que ele estava enfrentando,
a única pessoa que podia mudar era Deus e Ele mesmo. E aquilo que Deus deseja fazer, Deus vai fazer. Mas aquilo que é para eu fazer, sou eu que devo fazer. Então erga a sua cabeça. O fundo do poço não é o seu destino. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus Cristo, para que Deus traga ânimo no seu coração, para que você possa levantar e recomeçar quantas vezes for necessário. Tomara que não seja necessário tantos recomeços, mas tantos quantos forem necessários, que você levante e continue a sua caminhada. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora por esse irmão e essa irmã. E eu peço ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia dessa vida. São muitos, meu Deus, que ao passarem por uma dificuldade, possuem extrema dificuldade para se reerguer e não conseguem de maneira nenhuma, porque a sua mente vem os sabotando o tempo todo, só lembrando do que passou de ruim, do que viveu de tristeza, de traições, de guerras. Mas o Senhor é o Deus que conhece a nossa vida. E eu peço ao Senhor, traga à memória dessa pessoa aquilo que pode dar esperança e livra a vida deste homem e dessa mulher de toda seta maligna, de tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a vida dele e dela. Eu estou repreendendo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Essa série está maravilhosa. Deus tem falado profundamente ao nosso espírito. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.